Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Ups, vou dar uma ajustada aqui, que eu tô com receio desse negócio ficar sem som de novo. Então, eu vou passar por aqui agora. Vamos ver, quem for entrando, vai me falando por gentileza, se estamos com som, como é que tá funcionando aí para vocês. Vamos convidando as pessoas para entrarem nessa live também, retomando esse projeto lindo de falar sobre Reiki. Lara, bem-vinda, muito bom receber você aqui nessa live e principalmente, né, por todo o trabalho que você já teve, tá fazendo nos bastidores. Eu estou muito grata, muito feliz por você estar acompanhando esse nosso projeto, viu? Muito obrigada. Ah, tô chamando o pessoal. Quem quiser, vai convidando também. Hello! Aí! Olha só. Entra, Deia! Eu te convidei. Gente, eu tô com uma tosse muito esquisita nos últimos dias. Vou atrapalhar um pouquinho o som, mas a gente vai se organizando. Aê! Bem-vinda, Deia! Olá, Gisele, tudo bem? Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Liros, eu não sei falar seu nome. Bem-vinda, eu vi você quase agora, mas já não lembro o nome. Evelyn, bem-vinda. Quem for entrando, gente, vai mandando aviãozinho convidando o pessoal. Deia, muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui. A Andrea é Gratidão. minha aluna e também a pessoa que me trata, que cuida de mim, fazendo reiki comigo toda semana. E a gente já tinha falado várias vezes, toda a conversa nossa podia ser, nossa, né, são altas reflexões, altas aulas e várias outras coisas que acontecem. E a gente efetivamente Verdade. resolveu abrir esse espaço para ser compartilhado, para ser visto ao vivo por vocês, para que vocês consigam acompanhar um pouco mais. Então, antes de eu ficar aqui falando horas e horas e horas, Deia, se apresente, meu amor. Muito bem-vinda, se apresente. É um prazer muito grande, Gi, estar com você. Você sabe que eu sou sua fã, né? Acompanho o seu trabalho muito antes, inclusive, de ser sua aluna. A forma como nós chegamos assim, na vida da outra foi muito legal, né? O Fernando trabalhava num prédio onde a Gisele já trabalhava, e aí ele pegou um cartão que trouxe para mim e disse: Ah, pode ser que um dia você precise, porque a Gi faz trabalho social e você diz que gosta. E aí, em determinado momento, eu senti de falar assim: Olha, Gisele, eu fiz um curso tal, você pode me dar algumas orientações? E aí ela trouxe não só algumas orientações, como eu aqui hoje. Esse pedidinho É, assim foi foram não sei quantos áudios de não sei quantos minutos Porque só a para gente fala fazer esse super pedido. pouquinho. Mas por algum motivo, no Então, meio das 500 coisas que a gente fez, foi um caminho que super se alinhou, né? O meu com o seu dentro da super, PR, que a gente pode passar um dia só para falar disso. Mas pode verdade. continuar, Daia, desculpa. Então, agora, né, eu estou Andréia Maffei, terapeuta integrativa, reikiana, né, dos métodos Uzu e Kundalini Reiki. Sou estudante de psicoterapia reencarnacionista, inclusive orientada pela Gisele, onde a gente fez essas trocas, e a forma como ela me colocou, assim, me deixou bastante interessada pelo assunto, além já do nosso reiki, né, que é uma ferramenta assim extraordinária. E faço atendimentos de reiki à distância, e a gente acaba se tratando uma outra, né, Gi? A gente traz toda semana aí, a gente vem já há algum tempo fazendo esses tratamentos, que são umas conversas lindas, e que é o que você falou, se a gente já tivesse deixado gravado todas elas, nossa, teríamos muito material disponível, né, Gi? Sim. E é Aos pouquinhos isso. agora a gente vai começando a fazer. Hoje, por sinal, é nosso dia de tratamento, né? Então a gente literalmente está abrindo agora, é o dia que a Andrea me atende, geralmente, e a gente está abrindo para fazer isso online, ao vivo, para que vocês comecem a participar, a ter um pouco, não só desse benefício, mas para tirar dúvidas de vocês, para a gente começar a gerar mais movimento nessa nossa comunidade porque a gente já tem alguns grupos de reikianos, de algumas pessoas,
mas a gente consegue sempre ampliar esse acesso, não só ao reiki, às instruções, a uma conversa que às vezes um detalhe, uma fala, nos conecta alguma coisa por dentro ou de repente dá algum start, algum insight que a gente consegue mudar alguma coisa na nossa vida e fazer uma diferença grande a partir disso. Então esse é o nosso propósito aí com essa partilha em fazer esse projeto ao vivo, em comum com vocês. E eu espero que vocês gostem desse movimento todo. Também espero. Ideia, dúvidas, perguntas, como você quer começar por enquanto? Ah, eu não me apresentei, né? Eu tô aqui no Não se meu. apresentou, Gisele. Eu tô no meu, vou deixar salvo algumas informações também, porque não só pelas mudanças que acabam acontecendo, mas também porque de repente a gente consegue salvar, colocar uma na rede da outra, e a gente tem esse material aí. E fora que a vira e volta acaba acontecendo de virem pessoas novas. Então, já de antemão, quem não estiver me curtindo, curte aqui em cima, tem as informações. Quem não estiver curtindo a Andréia, já curte, já começa a seguir para entrar com todas as informações sobre cada uma de nós e os nossos trabalhos também. Andréia atendendo é extraordinária, maravilhosa, então quem puder, marca um horário com ela, faça esse atendimento online, faz uma diferença assim na vida que vocês não têm a menor ideia, só quem está ali no tete a tete vocês vão conseguir ver, e aos poucos vocês vão construindo isso. Eu estou Gisele, voltando para o nosso assunto anterior, estou Gisele, estou terapeuta integrativa, isso já faz um bom tempo. Integrativo, quando eu falo, é porque eu cuido de dentro para fora e de fora para dentro. Então, eu gosto de verdade de tratar partes físicas, de pesquisas científicas, mas eu também gosto de partes mais internas, sutis, espirituais, emocionais, vibratórias, energéticas e tudo que compõe o ser humano. E para fazer tudo isso, eu vou fluindo através de palestras, livros, atendimentos e diversas outras ferramentas, que são literalmente o barco para a gente chegar de uma ponta a outra, para a gente sair de um aspecto e chegar no outro, tá? Entre outras coisas, nesse momento a gente tem feito vivências, tanto online, pela roda de cura, como vivências presenciais, agora em especial indo pelo Instituto Pax Opus. Por sinal, era para ter posto a camiseta, não coloquei. A camiseta do Instituto Pax Opus, que é um espaço que a gente está fazendo os atendimentos presenciais e está sendo também uma troca, um lugar muito rico e muito valioso para a gente, tá? Aos pouquinhos, estou sempre divulgando algum tipo de trabalho que a gente faça, seja dos trabalhos presenciais, sejam dos trabalhos online, e ele sempre tem esse intuito de trazer uma qualidade de vida melhor, de trazer uma consciência mais desenvolvida e uma qualidade de inteireza. Sabe quando você está mais completo, mais inteiro em você? Então é nesse movimento. Muitas vezes a gente entra num projeto ou entra numa atividade e começa a fazer o looping da automação. Como se fosse um robozinho fazendo todo dia a mesma coisa, vai, acorda, escova dente, toma café, tarari, tarará, e não para repensar a própria ação. Então, muitos dos meus projetos, das minhas atividades são nesse movimento de para, se enxerga, se olha, se cuida, se nutre, se abraça, se acolhe, e aí você sai mais forte para fazer efetivamente o que tem que fazer. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos e que para mim faz todo sentido, porque eu já fui a pessoa que correu muito, e aí a gente já entra sutilmente dentro do nosso contexto de reiki para o dia a dia. Eu já fui a pessoa que correu, mas mais do que correr, mais importante do que isso, é saber a direção. Se é nessa direção que eu quero ir, é mais importante do que a velocidade. Eu não estar correndo na contramão dos meus próprios sonhos, dos meus próprios objetivos. Então é com isso que eu quero abrir. Deia, fala um pouquinho pra gente o que é o reiki, como funciona, faz aquela nossa comparação linda para ficar claro para as pessoas que estão participando. E quem desejar, manda pergunta à vontade aqui no chat que a gente está olhando, tá bom? Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer novamente, né? O atendimento maravilhoso. A gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo e é interessante a gente perceber
como também as pessoas que estão participando vão se desenvolvendo, né? Porque o reiki é isso. Para começar a falar de reiki, eu sinto isso. O reiki é energia universal, é energia vital. Então, a palavra rei, energia universal, que energia vital. É a junção dessa energia, né? Que ela atua através do terapeuta e é enviada e canalizada através da mão do terapeuta. Mas falando assim, parece que fala, mas como? Como eu consigo entender de fato? Porque por mais que a gente diga, olha, energia vital, energia universal, algumas pessoas ainda não conseguem ter essa dimensão, não conseguem ter o entendimento. Então, o que que eu trouxe como analogia para a gente tentar explicar de uma forma que fique fácil? Vamos pensar no nosso celular. Então, nós temos nosso celular. E ele é um aparelho que traz lá pra gente aquele botãozinho lá da bateria. A gente começa a ver no começo do dia, a gente deixa ele para carregar à noite, a gente começa o dia, nosso celular lá tá cheinho, cheio de energia, né? E ao longo do tempo, conforme a gente vai utilizando, vai vendo mensagens, vai fazendo algumas coisas, essa bateria vai diminuindo. Até que a gente olha e fala, 15%. A gente corre pegar o cabo, conecta na tomada. Então, nesse momento, o que que começa com o celular? Ele começa a carregar a bateria dele. A analogia é o quê? Nós podemos dizer que nós somos o celular. O celular, composto de todos os componentes dele. A bateria, as peças, a parte de plástico, o vidro, tudo. Nós somos o celular. A energia vital é o cabo. E a energia universal é a tomada. Ou seja, eu pego a energia universal, que é a tomada, pego o cabo, que é a energia vital, e conecto. Então, através dessa conexão da energia universal e vital para o nosso corpo, ele não vai só atuar na nossa bateria, porque no caso do celular ele vai carregar a bateria. No nosso caso, no nosso corpo, ele carrega nosso corpo de energia, ele vai transmutar, ele vai reequilibrar nossos centros de força e ele vai também atuar através de todos os nossos 7 corpos e vai realinhar todo esse processo, que é onde traz o bem-estar. Então, para mim falar de Reiki, eu penso em falar da forma mais simples possível, porque ele é simplicidade, né? O Reiki ele atua em tudo que a gente imaginar, em todos os nossos processos. Mas eu costumo dizer para as pessoas que passam por mim, pela minha vida, ele é tudo isso, mas não é uma mágica de que ele faz tudo sozinho, porque o reiki ele também, ele é tão, eu costumo até dizer que ele é educado, né? A gente precisa pedir autorização para um envio de reiki, por exemplo. A Gisele fala, manda reiki para tal pessoa. Eu preciso que essa pessoa esteja sabendo, ele é educado, ele vai atuar conforme a sua abertura. Então, num tratamento de reiki, é importantíssimo a gente entender o que é o reiki, o que que ele vai fazer nesses 7 corpos, esse realinhamento, esse bem-estar que ele vai trazer para a gente, mas entender que a gente precisa estar disposto, estar aberto para receber, né? Dizer assim, olha, estar como um canal, mesmo dizendo, eu estou aqui por inteiro, eu aceito a energia, eu quero me conhecer, usar essa ferramenta como autoconhecimento, assim, maravilhoso. Digo isso pela minha própria vida, que desde que eu comecei a trilhar com o Reiki, muitas e muitas coisas foram mudando na minha própria vida. Então é isso, gente. O Reiki é uma energia que é limpa, é uma energia sutil, ao mesmo tempo potente. Hoje nós temos várias canalizações, vários tipos de Reiki, mas todos eles com uma coisa em comum: o reequilíbrio do nosso ser, né? Para a gente ser melhor a cada dia, né? E estar nesse planeta de uma forma mais tranquila e mais equilibrada. Se conhecendo, conhecendo melhor nossas potências, né? Nossa luz e sombra. É isso. É uma delícia. Thalita, fica tranquila, você não está atrasada, você chegou no momento perfeito.
Tudo está no momento certo, fiquem em paz. Bem-vindos todos, Davis, Dai, todo mundo que está entrando. Não vou nomear todo mundo agora, mas sejam todos bem-vindos. Eu gosto muito que a Andrea tem uma facilidade de trazer essa maneira simples de explicar. Eu vou no complexo muitas vezes sem perceber, porque para mim é o que eu gosto e para mim é o natural da coisa, mas que para muita gente não tem essa concepção, essas informações. Então, quando eu penso em Reiki ou outras terapias energéticas, muitas vezes, para mim é simples conectar que eu estou realinhando os corpos, por exemplo, que a gente mora nessa primeira casa, que é só uma casa, mas a minha consciência, a minha essência, que hoje é conhecida por vocês e por mim também com o nome de Gisele, mas essa essência permanece. Ela permanece desde o meu sono físico até qualquer outra atividade que eu vá fazer. E com o reiki a gente consegue integrar essa essência divina, sagrada, espiritual, com todas as suas emoções, dimensões, dificuldades, com todas as suas bênçãos e conquistas que já foram elaboradas por toda a experiência que vivenciou, mas tudo isso vai se superando, vai progredindo, vai melhorando. A Andrea tem uma habilidade de falar isso de uma linguagem mais simples. Eu ainda nem tanto, mas eu estou aprendendo, estou exercitando. E é legal porque a gente literalmente se complementa e a gente vai se ajudando para que vocês tenham essa concepção mais clara. Então, quando ela faz essa analogia com o telefone, para mim é muito gostoso porque a gente, como ser hoje físico, eu não consigo trabalhar se eu estiver doente, por exemplo, se eu estiver muito doente, acamada, etc. É como se, além da bateria que tem acabado, sabe quando a bateria está viciada? Que você não consegue nem Uhum. carregar mais? É nesse sentido. E quando a gente faz o reiki, principalmente com constância, a gente vai conseguindo resolver o problema pela causa. Então, às vezes, uma sessão de reiki muda a vida de uma pessoa. Muda a vida porque ela começa a perceber que a vida pode ser algo muito além. E quando a gente vai fazendo com frequência, gente, desculpem que a minha voz está com umas oscilações. Mas além do aparelho que está mexendo na minha dicção, eu também estou com uma oscilaçãozinha na voz, e aos pouquinhos isso vai se acertando. Mas voltando, além do corpo físico precisar de uma bateria, de uma carga, de uma energia que vai além dessa coisa de ausência de doença. Então, é lógico, se eu estiver muito doente, eu sei que meu corpo vai me bloquear, e nem sempre o bloqueio é mental, é emocional. Às vezes é só um recado da vida, é um recado do corpo de dizer: para um pouco a parte física para você dar atenção para outras áreas. Às vezes não. Você maltratou tanto o corpo que precisa agora Verdade. cuidar disso. Cuidar e olhar de outra forma. E fazer, tomar outras atitudes, outras decisões. Isso tudo é muito importante, porque o reiki ele vai trazer esse momento de conexão com o sagrado, com o divino, sim, com a natureza, mas, sobretudo, ele vai trazer a conexão de você com você mesmo, com tudo aquilo que era mais importante dentro da sua alma, dos seus objetivos, dos seus sonhos, que por vezes a gente esquece de olhar, a gente para Verdade. de enxergar. Então, esse movimento é super importante. E quando a gente faz isso, principalmente o nosso cotidiano é afetado. Porque a gente estava aqui cogitando, o que a gente vai falar exatamente, né, no dia a dia. E a gente estava muito nessa questão de trazer a diferença que isso faz, como ser. Eu antes, uns 10, 15 anos atrás, eu trabalhava num ritmo alucinado. Só que chegava uma hora que eu não sabia mais nem para onde eu estava indo, eu só estava correndo. Uhum. Só você não sabe mais para onde vai? E é isso que eu estou falando no sentido de a gente aprumar, ajustar o foco, enxergar o mapa de onde a gente quer ir exatamente. E depois de um tempo eu comecei a fazer o yoga, já fazia o reiki, atrelada ao yoga também deu mais esse autocentramento. Então, quando eu falo de uma ferramenta, eu nunca vou falar de uma ferramenta exclusiva. Só faça um reiki que vai resolver tudo na sua vida. Tem gente que precisa movimentar o corpo para silenciar a mente.
E aí essas pessoas muitas vezes vão para uma luta, vão para uma corrida, porque o corpo precisa gastar energia para que ela ouça o silêncio da sua mente, das suas emoções e dê vazão em um outro ritmo. E tá tudo bem, tá lindo, tá maravilhoso. Tem vezes que eu faço reiki dirigindo. Já teve vez de eu fazer reiki no nosso domingo, eu tá enviando 21 horas, eu cravadinha ali, linda e bela, só enviando reiki, dirigindo, porque não só eu já tenho essa facilidade a mais, mas eu estava tão conectada, tão concentrada, estava tão simples, que estava fluindo. O reiki é uma energia de amor, é um amor incondicional, um amor puro. É como se a gente estivesse pegando um filho muito querido, um afilhado, qualquer pessoa, um animalzinho, alguém que você ame muito no colo, assim, ó, e abrace, e acolhe. E essa energia de amor, ela é tão intensa que ela consegue transformar a vida da outra pessoa. A outra pessoa sente. E ela pode receber isso das mais variadas maneiras. E isso faz tanta diferença que hoje a gente tem o nosso projeto de envio gratuito, semanal, que já tem mais de ano que acontece, e ele permanece mesmo quando eu falho na minha comunicação aqui no Instagram e tudo, mas ele acontece semanalmente, rigorosamente. Temos um grupo de pessoas que enviam, e faz tanta diferença que só quem recebe, quem começa a receber com constância que vai perceber. Mas a gente já pode ir dando umas dicas. Daí, fala um pouco mais como isso aconteceu com seus clientes, com você, quando é o seu momento de receber. E depois a gente fala um pouquinho sobre como é o envio sobre tudo isso. Tá certo. Você me falando sobre as questões de saúde, me veio algo à mente. Há pouco tempo atrás eu fui a uma médica e fazendo os exames de rotina, algumas coisas. Ela me disse, puxa, mas quantas coisas, né, para a gente olhar. E aí o que eu disse para ela foi o seguinte: eu falei, olha, uma mente pensante por 40, eu acho que eu devia estar com 43, 44. Agora eu estou com 44, né? Mas eu devia estar com uns 43. Eu falei, uma mente que pensa igual por 40 e poucos anos, vai atribuir ao corpo alguma conta, né? A conta chega. E a conta chegou. E porque a forma pensamento, ela também, ela sobrecarrega muito o nosso corpo. Às vezes a gente acha que o se alimentar errado, o não fazer exercício, vai trazer doença. E, na verdade, a forma como a gente lida com a vida traz as doenças, né? Eu posso, de repente, ter problemas, lógico, de não comer saudável, mas eu vou ter muitos problemas e talvez ainda maiores pela forma como eu lido com os meus pensamentos. E é o A que. ideia. Eu vou te cortar só um pouquinho só para complementar, mas termina sua frase que eu vou complementar uma coisa aqui da PR e já volto. Termina sua frase. Então, por exemplo, é, o fato de pensar muito tempo dessa forma, de uma forma tóxica para mim mesma, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa muito que eu me chateei muito. Eu fico ali pensando, pensando, remoendo aquilo. Foi o que eu disse para a médica naquele dia. Eu falei, eu passei 40 e poucos anos da minha vida pensando e fazendo da mesma maneira. Eu falei, a conta chegou. Eu falei, só que a conta chegou e agora eu tenho ferramentas, ferramentas diferentes que eu posso utilizar e eu não só posso como eu quero ter essa abertura para eu sentir e vivenciar outras coisas, né? E aí ela ficou me olhando, eu falei, sim, hoje eu sou terapeuta reikiana, eu falei, eu me auto-aplico reiki todos os dias, eu faço meditações e isso tem me ajudado em outros níveis, a olhar a vida de um ponto diferente do que eu olhava antes, né? Aí me perguntam, ah, mas você não fica mais nervosa? Fico. Você não pensa? Mas sim, tem hora que eu penso. Mas hoje tem aquele momento que eu falo assim, olha, agora você tem 1 hora para pensar sobre isso, tem meia hora, você tem tanto tempo. Então eu determino para a minha vida aquilo que eu quero. E com isso, eu fui repetindo os exames foram melhorando, né? Alguns que estavam muito ruins foram melhorando, porque o Reiki também é isso. Como a Gisele disse, tem muitas ferramentas que a gente pode usar. Cada um tem uma ferramenta que vai se identificar melhor do que outros.
Eu tenho clientes, por exemplo, que quando termino de atender, uma me disse assim: o que você fez comigo? Eu falei para ela: reiki. Ela falou: fazia muito tempo que eu não me sentia assim. E eu disse a ela o que tinha acontecido por conta da limpeza energética, né, o realinhamento. Então, ele traz essa possibilidade, mas foi o que eu disse para a médica: eu quero me abrir para essa nova oportunidade, para eu ter qualidade de vida. E se eu me abro para esse tratamento do reiki, porque eu me trato com o reiki, eu consigo também trabalhar o meu emocional, eu vou trabalhando a forma pensamento, eu vou. Sempre que me vem algo à mente, eu penso, não, não é dessa maneira, e eu vou me realinhando, realinhando, e aí eu somo as ferramentas e tenho uma qualidade melhor de vida. E é E muito você ia legal dizer porque o quê? isso está diretamente associado com conceitos que vêm de outros lugares. Por exemplo, a PR, cuja primeira missão é o meu curar. Nosso objetivo maior nesse momento, estar vivo aqui, é eu trazer as minhas próprias curas. E algumas dessas curas, por exemplo, se você chegar numa igreja, geralmente elas vão falar, que pecado é matar, é roubar, tarari, tarará. E aí tem lá uma meia dúzia de pecados, que são os pecados, mas e todo o resto? Então, uma pessoa que vem com uma timidez excessiva ao longo de várias vidas, ou que essa vida ela é extremamente ansiosa, ela é extremamente amedrontada, ela tem um pavor, um pânico de XY situações muito grande, isso também precisa de cura. E às vezes as ferramentas podem mudar, mas o reiki, num geral, é raríssimo você ter uma contraindicação do reiki. Existe, mas é muito, muito, muito raro você ter uma contraindicação para pessoa. Você vai ter contraindicação de momentos e não de pessoas. E aí, e tudo isso são ferramentas que vão ajudar a gente a trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, essas lacunas, essas questões. Então, se eu tenho um medo muito grande, uma timidez, ou um pânico, uma raiva. Tem gente que tem uma autoridade que não é positiva, é uma autoridade tóxica. E se a pessoa começa a perceber, a se dar conta disso, ela consegue fazer reiki, fazer outros tratamentos para essa questão, para que ela se cure por dentro. E tudo que a gente sente, que a gente tende, as nossas tendências naturais, elas reverberam no nosso corpo físico. Uma pessoa que passa muita raiva, muita contrariedade, muita frustração, ou que tem uma autoridade muito forte e sente esse peso dessa responsabilidade, mas muitas vezes essa autoridade está se tornando tóxica para ela, ela vai ter problemas hepáticos, por exemplo. É o fígado que vai sobrecarregar. Então a gente pega um pouquinho emprestado, é lógico, a gente traz a nossa bagagem de medicina tradicional chinesa, acupuntura e vários outros conhecimentos, psicoterapia reencarnacionista, para lembrar que sim, o nosso corpo, as nossas células vão sofrer as consequências daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, de como a gente se comporta. Isso tudo é fundamental, porque se a gente não percebe que no dia a dia eu me construo e é exatamente nesse mesmo dia a dia que eu posso me autodestruir, ou como é que eu quero chegar daqui a alguns anos, o que eu quero construir na minha vida, se eu não tiver essa percepção, e é como a Lara falou aqui acima, é justamente sobre isso, né? Sobre pensar e saber lidar e não fugir dos sentimentos. Porque o que a gente foi culturalmente ensinado é, ai, não pensa nisso não. Ah, imagina, não pode pensar nisso que é Sim. bobagem, é besteira, é errado, é pecado pensar nisso. E não É é, feio, né? é É feio, como feio. assim? A gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa encarar os nossos medos, né? Sabe? Botar de frente, olhar para o nosso espelho. A André fala lindamente sobre os espelhos, Acolher. para a gente poder enxergar e maturar e elaborar melhor aquilo que a gente está vivenciando, construindo. Tudo isso é um processo que vai sendo dado com os primeiros passos e os nossos movimentos. Então, é agradecer mesmo por cada momento, cada preciosidade e que a gente consegue ir construindo isso tudo com o reiki ou com as ferramentas que a gente tiver na nossa mão. Quer complementar? Sim, Gi.
É, eu ia falar sobre essa questão também do acolher, né? A gente acolher, porque, como você estava dizendo sobre ser isso ou aquilo, como nós somos condicionados a pensar e a ver a vida, entender que não é feio. Não é feio a gente sentir raiva, não é feio a gente sentir ódio, não é feio a gente sentir inveja, não é feio a gente sentir amor. Por que seria feio sentir o ódio? Não, o que eu gosto para minha vida hoje é perceber naquele momento o que eu estou sentindo. Então, se eu sinto raiva, eu acolho a raiva, eu compreendo o que ela me traz de novo, quais são as possibilidades, e aí o que eu faço com essa ferramenta que a gente está falando sobre ela é tentar trazer essa harmonia dessa raiva, E a nesse meu riqueza acolher, de você sentir uma esse, raiva. nesse, sim, porque a gente consegue se conhecer de uma maneira muito profunda, tentando entender cada sentimento que a gente sente. São essas formas pensamentos que a gente estava falando no começo. A raiva é uma forma pensamento e ela não é feia. Então a gente E ela é um desconstruir. autoconhecimento. Se você conseguir aprofundar, o que que aconteceu? Eu até comentei sobre isso em algumas lives. Quem quiser pode ir voltando, eu não vou saber especificamente qual. Mas em agosto de 2020, eu passei por uma raiva muito grande, uma situação muito forte para mim. E foi em agosto de 2021 que eu passei por outro contexto forte também. Só que nesse outro eu virei e falei assim: pera, isso não vai me pegar igual pegou antes. Por que que isso está me dando raiva? E aí eu comecei a olhar para dentro, de entender por que que aquilo estava me incomodando tanto, gerando, porque gera uma reação que chega a ser física, de você querer chorar, de você querer, sabe, igual criança espernear. E por que que está gerando isso em mim? E na hora que eu voltei para enxergar melhor aquilo tudo, e por isso a riqueza da raiva, ou a riqueza de olhar para os nossos sentimentos, independente de quais sejam eles, é que a gente se depara com os nossos valores. Então, se eu tô amando muito alguém, às vezes não é um amor de relacionamento. Às vezes você tá vendo alguém, sei lá, em cima de um palco, você fala, "Ah, nossa, aquilo gera um amor, ou gera uma raiva mesmo, um incômodo, enfim. Mas a sensação que te gera tem alguma coisa a ver com algo que a gente sente. Então, no meu caso, em agosto, estava batendo de frente com valores que para mim eram imprescindíveis e comportamentos também, então, comportamento de respeito que não estava acontecendo, valores que eu gostaria de já ter conquistado na minha vida, eu não havia ainda. Então, eu estava dolorida porque eu não tinha conquistado aquele patamar que eu gostaria. E a pessoa, lógico, pegou naquele calo. Então, quando eu enxergo, seja numa situação positiva, seja numa situação negativa, quando eu enxergo qual é o meu valor, quando eu tá naquele amor também, muitas vezes fala, nossa, olha como fulano fala bem, olha como fulano explica, e eu fico também cheia de amor, mas o que que em mim espelha ou faz crescer aquele sentimento, seja ele dito positivo ou não. E quando eu enxergo isso, eu consigo voltar, seja para os princípios do Reiki, seja para a minha prática diária, seja para o meu convívio diário, transformada, amadurecida, crescida, no sentido de, olha, isso aqui é limite para mim. Eu não sei lidar com isso ainda, mas eu já entendo que isso é importante, que esse assunto que eu ainda não consegui construir, mas eu almejo, eu estou no meu movimento, eu estou construindo, eu preciso respeitar meu tempo. Então, eu voltei muito mais fortalecida e amadurecida dessa situação de agosto de 2021 do que em várias outras situações anteriores, por conta de ter tido a coragem, e é lógico, né? O preparo. Já tinha sido mais de um ano me tratando, cuidando, tirando camadas aí de dores e tudo mais. E aí eu consegui me enxergar pronta para encarar esse sentimento. E quando eu encaro, eu consigo amadurecer com ele. Então é um simples sentimento, é um momento de raiva mesmo, de impulso, mas que me fez crescer horrores. O que antes eu tinha passado no ano anterior, 45 dias, com aquilo me transtornando, naquele momento, naquele dia foram 3 horas. E hoje em dia, no mesmo contexto, se acontecer parecido ou o mesmo contexto, geralmente são muito mais rápidos, porque eu já sei por qual é o caminho de olhar para dentro. Eu já sei qual é o caminho de me resolver ali. Isso E facilita, é aonde, lógico. Fala, pode falar. e onde,
E onde você consegue ver o reiki atuando dentro desse contexto, Gi? Sim, exatamente, era isso que eu ia falar. É lógico que a Andrea fez toda a diferença, mas não só a Andrea, porque a Andrea, ela me atende de A fora para Gisele dentro. fez. É isso, a Andrea me atende de fora para dentro quando. O que que eu gosto de ter um atendimento com outra pessoa? Eu uno a minha energia com a da outra pessoa e aí a gente cresce. Mas, independente disso, os princípios do reiki, o meu caminho interno de tomar um fôlego, sentar e falar, pera, agora sou eu comigo mesma, isso é fundamental, porque se eu não tiver esse momento de abertura, eu não consigo sequer verbalizar nem para pedir ajuda, porque já aconteceu de Verdade. eu começar a pedir ajuda e começar a chorar, ou de Verdade. falar assim, eu preciso de ajuda, não sei nem como falar. Então, tem vários movimentos, vários momentos que a gente passa, onde as coisas mudam internamente, mas é legal porque, assim, dentro dos princípios do reiki, a gente tem, por exemplo, só por hoje eu não criticarei, só por hoje eu não vou ter raiva, né? Não vou me preocupar, entre outras coisas. Eu agradeço pelas bênçãos recebidas. São princípios que todo reikiano deveria repetir diariamente. E o que que eu procuro fazer? Não repetir como uma máquina, mas aconteceu qualquer coisa, eu lembrar daqueles princípios como uma base, um alicerce, sabe, uma raiz que te puxa para a terra e fala, ok, isso não é sobre é, é, não é sobre o outro. Então, quando eu fico com raiva de alguém, não é sobre ele, é sobre o que Não. eu em mim me liguei naquele contexto, me conectei com aquela ideia e algo ali me agrediu, ou algo ali me encheu, me preencheu. Então, É mais como você se vê dentro dessa situação, né? Porque sim. não tem nada a ver com o outro, é como a gente se enxerga dentro de uma situação. E aí os princípios geralmente me trazem essa bagagem de começar a enxergar, a sair do ego, porque o ego tem muito esse trabalho, esse ego nocivo, né, que muitas vezes a gente acaba criando e sendo alimentado durante toda uma vida. A gente é construído, né, para alimentar esse ego. A gente começa a sair desse olhar de, ó, coitado de mim, ó, o que fizeram comigo, e a gente começa a vir por um olhar de, pera, onde eu me conecto? E agora, como eu cresço com isso? Como eu progrido? Como eu posso evoluir? Como eu posso trazer disso uma lição, um aprendizado e uma construção sólida? Porque eu não quero ficar fazendo castelinho de areia, e daqui a pouco a água vem e vai levar. E nesse movimento a gente consegue se nutrir e se fortalecer mesmo. Sim. É importante você ter falado sobre os princípios do Reiki, que eu acho que a gente até pode fazer uma live um pouco trazendo um pouco sobre cada um, que é interessantíssimo, porque dentro dos princípios tem o só por hoje sou calmo. Como a gente tem que estar falando da raiva que de repente surgiu aqui, o só por hoje sou calmo. E não só os reikianos podem mantrar, né, os princípios do reiki, a gente pode mantrar eles no nosso dia a dia, todos, né, nós aqui, todos nós que estamos aqui, todos os seres humanos. Então, a gente trazer esse momento do só por hoje sou calmo. Então, no meu momento de meditação, o Reiki me proporciona isso também com essa ferramenta. Eu parar uns minutinhos dentro de um momento muito tribuloso, eu paro um pouquinho e eu me lembro, só por hoje eu sou calmo. E eu sinto a energia descer como um fluido sobre mim e vai me tranquilizando, me tranquilizando. E é interessante porque qualquer um que faça isso agora, que estiver sentindo, vai perceber essa energia harmonizando, trazendo toda essa paz que está precisando, esse momento de harmonia. E aquilo que parecia muito grande começa a ficar menor. E aí você é um momento que eu, pelo menos, consigo olhar para mim e falar: puxa vida, isso ainda isso ainda reverbera dentro de mim porque eu ainda me enxergo dessa forma, eu ainda me vejo dessa forma. Então esses princípios traz também proporciona esse momento para mim de que tá tudo bem, a gente vai conseguir. Ah, mas de novo, sim, de novo, os cinco princípios diz só por hoje.
Então eu falo, mas só por hoje sim, porque amanhã também vai ser só por hoje. E é E por outro aí vai. dia. E é A outro cada dia o dia e é seu só por aprendizado. hoje. E a Kaique estava falando aqui, ó, Exatamente. só quem permitiu a raiva sair sabe quão fundamental é isso para o crescimento pessoal e espiritual. E aí a gente tem uma É, vertente de mão dupla aí, que é até que ponto eu estou olhando para dentro, mas me permitir sentir um autorrespeito absoluto. E aí eu vou vincular com a fala da Lara, que estava falando sobre o não julgamento, porque a gente cresceu aprendendo que tem que bloquear a raiva, que raiva é feio, que não pode, tarari, tarará. Mas, além disso, a gente tem um outro passo, que é determinar limites. Quando eu sei que isso me fere, e por que que isso me fere? É lógico que eu vou fazer as minhas buscas internas de crescer já conhecendo esse assunto, mas além do meu crescimento, eu determino que isso daqui é o meu limite, você não passa daqui. E quando eu consigo fazer com que isso. essa raiva saia de uma maneira de preferência respeitosa ou minimamente, né, é que a raiva ela vai trazer uma energia, uma potência que muitas vezes, se a gente está no bonzinho demais, a gente não pega essa energia. E a raiva traz essa energia de dizer: daqui você não passa. E isso é É extremamente verdade. importante, porque muitas vezes a gente, principalmente a gente que é terapeuta ou que tende para uma linha de estar mais calmo, mais sereno no decorrer do dia, a gente é visto como se não fosse humano ou que não se. Ah, posso fazer qualquer coisa, porque né, ela não vai ligar, ela não vai brigar, ela não vai fazer nada. A outra pessoa nem me atrevo, mas com ela eu posso. Não, eu tenho os meus limites também, porque eu também sou humana e eu também exijo o meu autorrespeito. Mas para isso, às vezes, eu preciso me impor um pouco mais. E a raiva vai me dar essa energia. Então, não fugir dela. É lógico que o reiki traz a calma, sim, como a Andrea estava falando, e eu posso buscar esse Harmoniza, né, Gi? refúgio. Sim, eu posso buscar esse refúgio, essa harmonização, essa fonte de luz que me conecta tanto com o divino, com o sagrado, como me conecta com a terra e com os ciclos da natureza, sabendo que a natureza muda e que a gente vai ter ciclos de mais abundância, ciclos de mais quietude, de mais internalização, mas ao mesmo tempo eu também preciso me respeitar e literalmente acolher os meus momentos. E isso é fundamental em tudo no meu dia a dia. Se eu não conseguir acolher as minhas emoções, os meus sentimentos, eu não consigo evoluir. A Lara tá aqui, boa, Kaique. Verdade. Ele está falando sobre normalizar, né? É, a raiva não precisa ser agressiva e nem prejudicial para mim e os demais. E isso que precisamos normalizar, é isso mesmo, Kaique. É bem por esse caminho, eu adoro fazer quando as construções vão sendo conjuntas, porque é bem nesse caminho. Eu não preciso ofender ninguém, não preciso agredir ninguém. Então, eu brinco muito com meu filho, que é uma grande escola para mim, né? As criança apronta, eu viro e falo uma vez, tal jeito, duas vezes. Daqui a pouco eu falo, sério que eu tenho que falar brava para você ouvir? Eu tô te falando numa boa. Vai lá, tô dando beijinho, né? Vai, faz tal coisa. Não faz, não faz. Aí quando fico mais firme, aí sai correndo e faz. Não precisa. Aí eu mesma viro com toda a minha cara de pau absoluta. Marcelo, você me conhece? Eu gosto de dar beijinhos, eu gosto de dar bracinho. Eu não gosto de ficar brava. Mas se precisar ser brava, tem hora que eu vou ter que ser, porque você precisa fazer tais coisas. Então, vai escovar os dentes. Tem que escovar o dente, não vai dormir sem escovar o dente. Então, lógico, não é extremamente rígida, rigorosa, do tipo a criança capotou, dormiu, eu vou lá acordar para escovar os dentes. Não, mas você está acordada, vai escovar os dentes antes de dormir. Então, são coisinhas bobas, mas que às vezes a pessoa vai exigindo que a gente também tenha uma postura mais firme, porque enquanto a gente está doce demais, Sim. pode tudo. E aí nem sempre, Mas às vezes a é, gente precisa ser mas mais firme. isso, mas é essa harmonização que eu digo no momento, por exemplo, da explosão que o reiki traz. É, ele Uhum, traz essa compreensão de que você tem o seu limite e o outro tem o limite dele. E você sabe até onde você consegue ir com o outro. Por exemplo, você me agride, eu vou sentir raiva, eu vou entrar na defensiva.
A Andrea de 5 anos atrás, talvez chegaria num ponto extremo da raiva. Hoje a Andrea de hoje pensa, por que eu estou sentindo essa raiva? Ah, é para dar limite. Ah, é para a pessoa chegar até aqui. E eu acredito muito que também é óbvio que todo o processo de autoconhecimento, outras coisas que eu já participei, eu já consagrei a ayahuasca, tem outras ferramentas que a gente utiliza, mas, porém, o fato da autoaplicação todos os dias e das conversas que a gente tem em casa, né? Na minha casa é um barato, às vezes a gente começa a conversar e a gente fica até altas horas falando sobre autoconhecimento, mas juntando tudo isso, me trouxe a bagagem junto com o reiki de que eu não preciso externar esses sentimentos de uma forma agressiva. Eu posso externar de uma maneira respeitosa. E uma maneira respeitosa, às vezes o meu posicionamento é, olha, é até aqui. Ah, mas você nunca sai desse momento? Sai, claro que eu saio, né? Eu sou ser humano, eu ainda tenho muito a aprender. E é muito bom a gente externar isso, e principalmente ao vivo, porque nós terapeutas também temos as nossas sombras, né? Nós temos luz e temos sombras, como todos os outros. Então, procurar alguém para falar assim, ah, mas eu vou procurar alguém porque é muito mais iluminada. Não, eu tenho luz e sombra. E enquanto eu estiver aqui no planeta, eu vou estar lidando com todas elas. Mas as ferramentas que eu utilizo são justamente para me ajudar, me auxiliar a iluminar essas sombras, me reharmonizar, me reequilibrar e fazer com que eu me sinta melhor todos os dias diante dessas situações, né? Então, às vezes, a mesma situação que ontem eu, eu faria um barraco, hoje não, hoje eu prefiro mostrar meu limite, sabe? Então a gente tem essas possibilidades, a gente consegue fazer tudo isso e é maravilhoso. Então E é muito legal porque eu assim, o reiki é um instrumento, né? Ele é uma ferramenta de uma ferramenta. amadurecimento. Então, uma das coisas que a Inclusive, gente fala, pode falar. eu tive uma situação que eu gostaria até de colocar. Eu fui a uma consulta também em outro lugar e estava tendo, não é esse horário, agora não vai fazer, não vai, 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 né? Tem o Kundalini Reiki, né? Que é pouco divulgado, pouco falado. Que a Gisele tem um curso que é maravilhoso, super indico para vocês fazerem com ela. E ele é totalmente por ativação, é fantástico, Por assim. comandos, né? Eu, Super é, simples de eu ativar. acho que um dia a gente pode fazer uma live também falando um pouco mais sobre ele, para não se estender muito, mas naquele momento eu estava tão assim e na hora, eu ativei. Eu ativei ali o Kundalini Reiki para um reequilíbrio. Na hora eu senti o reequilíbrio, na hora se harmonizou e na hora tudo se resolveu. Assim, foi impressionante. Não é passe de mágica, gente. Não é que, vou fazer agora e vai acontecer. Mas a possibilidade das coisas acontecerem é muito, muito grande com o nosso lindo reiki. Tá bom? O Kaique está Gi, perguntando aqui, fala. não pode falar. Kaique está perguntando, então o reiki é a quebra desses paradigmas de que sentimentos não precisam ser abafados e sim entender os limites? Eu acho que o reiki nos traz, Kaique, esse amadurecimento. E é algo construtivo, é algo de longo prazo, é algo sustentável, no sentido de que ele não vai se perder. Eu fiz o reiki pela primeira vez como curso e me auto-aplicando em 2011. A gente já tem aí 11 anos de estrada, fora as vezes que eu já tinha sido atendida antes. E ele vai trazendo um amadurecimento, porque ele tem os princípios, tem a energia, tem uma conexão muito profunda com o seu eu interior, com as suas emoções, com a energia sagrada, celestial, divina, enfim, do Criador, do jeito que você quiser chamar, mas com uma energia mais sutil e elevada. Tem uma conexão com a energia da Terra, do planeta, da natureza. E tudo isso vai fazendo com que a gente se enxergue, com que a gente se elabore, com que a gente melhore como ser humano. E eu sendo um ser humano melhor, seja no meu contexto profissional, no meu contexto pessoal, familiar, no meu contexto conjugal,
eu me tornando um ser humano melhor, eu tenho melhores potencialidades, possibilidades de criar realidades mais leves, mais alegres. E, enfim, a gente consegue ter consequências e benefícios, inclusive, como a Andrea estava falando, na área da saúde. Então, sim, eu consigo melhorar, porque geralmente o meu corpo vem como um veículo para me dar um recado. Se eu estou com uma dor no útero, um problema uterino, ou se eu estou com uma dor nos braços, geralmente são caminhos que a vida tem de me dar sinais, e aí a psicossomática e várias outras ferramentas vão ajudar a esclarecer esses sinais, mas de mostrar que alguma coisa não está indo bem, ou algum comportamento, ou algum sentimento, e o Reiki vai ajudar a alinhar isso tudo, que eu consiga ter com leveza, uma clareza sobre esse recado da vida, entender, amadurecer e melhorar aquele aspecto. Então, como resultado, a gente tem, sim, doenças físicas sendo ou curadas ou amenizadas, ou, por exemplo, pessoas em tratamento de quimioterapia que tem todas aquelas reações, né, de vomitar muito, de passar mal, entre várias outras coisas, ela não precisa obrigatoriamente deixar de fazer a quimio, mas ela pode fazer a quimio com mais qualidade de vida. Ela recebe a quimioterapia, ela não passa tão mal, ela não tem as reações nocivas, ela tem um corpo ainda fortalecido, apesar da quimio baixar a imunidade. Então, ela vai ter uma compensação que vem muitas vezes de dentro para fora, dessas camadas mais sutis sendo trabalhadas, toda essa parte que eu estou falando, espiritual, energética, emocional, mental, enfim, todas essas camadas sendo trabalhadas com o reiki. E aí você consegue uma qualidade maior, tá? Eu estou tentando dar uma corrida aqui para tentar ler as outras coisas também. Mas me fala se ficou claro, Kaique. Porque se não ficou, e eu estou lendo o seu nome, se eu estiver lendo errado também, você me fala, tá bom? Se não tiver ficado claro, manda de novo a pergunta que a gente retoma a explicação. E a Lara estava falando aqui também que o reiki ajuda a externar o que antes ensinaram a internalizar. É exatamente nesse caminho. Quer complementar, Deia? Você ia fazer mais algum comentário? Não, eu estava vendo aqui o Kaique colocando novamente, né? Meu Deus, que clareza eu tive agora, impecável. Fui capaz de ficar mais leve com seu retorno à minha pergunta. Tudo faz sentido. Que lindo, né, Lindo, gente? obrigada. Eu acho que o melhor retorno de tudo isso é um sorriso no rosto no final. Eu acho que sempre se encerra com Impagável. uma. É maravilhoso. O que eu ia te dizer, Gi, para gente, antes de encerrar, para a gente fazer um envio agora aqui ao vivo, né? Para a Vocês gente querem conduzir receber, aqui, gente? se alguém quiser receber, para a gente fazer aqui ao vivo, vai ser mais rápido, mas se Cinco der abertura. minutinhos. Tá bem rapidinho, a gente consegue fazer um envio de uma maneira curta, objetiva. É lógico que quando você está no presencial, por exemplo, é diferente. Quando você está no atendimento individual, vai ter essas diferenças, porque no individual, se for com a Andréia, se for comigo, a gente vai conseguir acolher suas ansiedades, suas dúvidas, suas questões. E eu estou enrolando um pouquinho enquanto vocês me respondem, mas enfim, no individual, a gente vai conseguir ter um acolhimento e um direcionamento mais específico. Aqui, a gente vai fazer uma energização, o envio de um reiki de uma forma mais geral, mas que provavelmente vocês já devam conseguir sentir um pouco. Tudo bem? Quem conseguir aí, deixa eu ver. Obrigada, Kaique, da pronúncia. Já fiz minha consulta hoje, mas nunca é demais. Perfeito. Queremos, Gostoso. É aceito, bem importante isso Thalita. que você colocou hoje sobre o fato da consulta. A individual, a gente tem a oportunidade de conhecer, tem uma ficha de anamnese onde a gente avalia a pessoa Faz o num acompanhamento. todo, faz um acompanhamento. Às vezes pensam, uma consulta é suficiente. Não é suficiente, né? Um acompanhamento é um tratamento, mas ela já vai te trazer um benefício muito grande, né? Então Uhum. é bem importante você falar sobre isso, sobre esse atendimento. Quando a gente faz um reiki à distância, para muitas pessoas ao mesmo tempo, se a pessoa se conectar naquele momento e der abertura, ela vai receber, ela vai se Sim. beneficiar desse tratamento.
mas a conversa, né, o tratamento individual, a gente vai também harmonizando através da fala todo esse processo, é muito bonito de ver. Essa Então, maturidade que a gente vai adquirindo na conversa, porque às vezes a gente começa uma sim, conversa, muitas vezes, né? A gente começa uma conversa num caminho, chega no final a gente faz aquela cara de, ai, não tinha me tocado disso. Era tão óbvio, estava ali aquela explícito, mas harmonia. precisava do tempo de verbalização para aquilo se consolidar. Bora lá? Sim, Você quer tocar ou vamos, eu toco? fica à vontade, o que você achar melhor, Gi. Eu vou pôr uma Pode fazer. musiquinha aqui de fundo, pode fazer? Então Uhum. vamos lá. Eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir ou não. Ó, eu vou Consegue começar um ouvir um pouquinho e pouquinho? você continua, tá, Deia? Tá dando para ouvir. Tá bom. Eu vou pedindo para vocês, se for possível, plantar os pés no chão. Pode permanecer sentado ou em pé, do jeito que você preferir. Quem tiver possibilidade e quiser deitar, não tem problema. E nesse momento, vai tomando uma respiração mais profunda, relaxando o seu corpo. Outra respiração. E nesse processo, você vai percebendo onde tem algum incômodo no seu corpo, algum desconforto, por onde o seu corpo pode estar tentando conversar com você. E nesse movimento, você vai se abrindo para mentalizar um lugar diferenciado, um lugar bonito, com uma sensação gostosa, onde você pode estar sozinho ou acompanhado, mas sobretudo se sentindo em paz, acolhido, harmonizado. E continuando com essa respiração, você começa a sentir um grande banho de energia que vem do alto da sua cabeça e vai banhando todo o seu corpo, até os pés, como se fosse um banho de cachoeira, limpando todo o seu incômodo, suas dores, seus desconfortos, limpando, levando com essa água pura e cristalina tudo aquilo que não serve mais. E no decorrer desse tempo, você vai recebendo esse banho de energia, te fortalecendo, revigorando, reenergizando. E como a Deia falou mais cedo, como se estivesse abastecendo a sua bateria interna, te enchendo de potência, de coragem, de energia, de vontade de viver, de fazer o seu melhor, de sorrir para a vida, para o mundo, te enchendo de vontade de amar, amar seus afazeres, suas atividades, as pessoas que te cercam e as situações nas quais você se encontra. E assim,
continue percebendo internamente esse movimento que você faz para se construir, se consolidar. Enquanto vocês continuam respirando profundamente, eu vou passando a palavra para a Andréia, que pode dar continuidade nessa atividade. Ainda nesse movimento, os 5 princípios, nós vamos hoje trazer para esse momento que nós falamos hoje, só por hoje, sou calmo. Enquanto recebem energia, tragam essa palavra numa totalidade, só por hoje, sou calmo. Faça uma inspiração e sinta essa calma penetrando. Sinta cada célula do seu corpo recebendo esse calma, essa tranquilidade, esse movimento. Luz verde, tranquilizadora, uma luz receptiva. Nós vamos internalizando só por hoje. Eu sou calmo. E gentilmente, e aos pouquinhos, nós vamos mexendo os dedinhos dos nossos pés, sendo gentil nesse retorno, observando cada parte do nosso corpo. Vamos visualizando se temos e sentindo se temos algum tensionamento, se tiver sorte. Vai soltando, vai observando suas pernas, soltando sua bacia. Observa se está se tensionando alguma dessas partes e vai soltando e sentindo só por hoje sua coluna, o seu tórax, traz esse relaxamento, toda essa energia na sua garganta, suas mandíbulas que muitas vezes estão tensionando, solte, harmonize esse movimento de calma, tranquilidade, essa energia vai passando, vai observando a sua testa, sua cabeça, seu coronário, vai soltando, relaxando, e aos pouquinhos vai abrindo seus olhos, um movimento de amor. Nós vamos voltando e agradecendo essa energia de amor, de vida, de luz. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, G, por esse dia, por esse momento. Eu que Gratidão a agradeço. todos vocês Obrigada que pela entraram, que presença estão de com a vocês gente. todos. Se quiserem, puderem expressar como foi participar hoje, como foi receber, o que foi gostoso, positivo, como que vocês estão se sentindo agora. Se puderem expressar, a gente aguarda mais uns minutinhos para receber. O Wilson entrou, seja bem-vindo, Wilson. Rafa linda entrou também, várias outras pessoas maravilhosas. Kaique, obrigada. Fico muito, muito feliz que você tenha Obrigada. recebido. Gente, me tirem uma dúvida. Para mim, na hora que a Deia estava falando, estava dando uma oscilaçãozinha no som. Só me falem, por favor, se deu para vocês também ou se foi só para mim. Agora, bem no final, por conta da música, ela dá uma oscilada. Aí, só me falem, por gentileza, e como que vocês estão se sentindo. A quantidade de corações é uma coisa linda. Adoro. É verdade. Claro, foi lindo, muito bom. Muitos corações. Gratidão.
Kaique, eu estou em processo de mudança grande e estava tão mal e pesado, e juro que isso me acalmou. Ah, que Ai, que lindo. delícia, me ajudou muito. É muito Muito gratificante para a legal. gente perceber o quanto vocês melhoram. Ah, tava oscilando sim, mas deu para escutar. Oh, gratidão. Obrigada, Thalita. Obrigada, Kaique, Gratidão. Érica, todos vocês. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente vai deixar, pelo menos eu pretendo, espero que o Instagram me ajude, deixar essa live gravada. Então, se vocês precisarem encaminhar para alguém, pode encaminhar. Normalmente a gente deixa o comando para que as pessoas recebam, mesmo quando se a pessoa ver gravado, tá bom? Então a gente vai voltar toda semana com os pedidos de vocês. Ah, aproveitar o pedido da Lara. Marquem mais, foi massa. A gente vai fazer mais atividades, vai movimentar o meu perfil dela. Provavelmente a gente vai alternar. Uma semana no de uma, outra semana no da outra. E a gente vai sempre trazendo novidades, novos temas. E, de preferência, na finalização, um envio para vocês ao vivo, porque a gente faz o nosso de domingo, mas é offline. Então não tem esse mesmo É. calor, esse mesmo aconchego, essa proximidade, tá bom? E tragam Daí, palavras perguntas, né? finais. Tragam E tragam perguntas, perguntas para a sugestões. gente. Isso. Se Uhum. quiser entrar na nossa página, entra, coloca lá sugestões do que a gente falar nas nossas lives. O que eu não souber, a Gisele sabe. A gente faz uma troca linda de A gente amor, aprende, estuda. porque aprende, estuda. E na próxima vez a gente traz mais. Muito obrigada a todo mundo. Foi lindo de verdade. Meu coração está cheio de luz, muito mais agora. E é um grande prazer, Gisele. Você é incrível, eu te adoro. Eu te amo, minha linda. Eu Obrigada. também, obrigada. É muito gostoso que a Obrigada por gente se essa inspira oportunidade. mutuamente. A gente se É inspira, se verdade. auxilia juntas. Gente, um beijão, obrigada. Encaminhem para as Sigam outras nossa pessoas, tá bom? página. Sigam as E sigam nossa páginas, quem entrou página. depois, que não seguiu uma outra, vai continuando, tá bom? Isso Um aí. Um beijo. beijo. Obrigada. Ah, até Ai, o beijo foi Kaique. junto. O Kaique, ó, que lindo. Me indicaram, já Tchau. estou seguindo. Virei fã. Amei. Obrigada, Ai, Kaique. que A gente vai ter mais lindo. trocas, tá? Obrigada. E mais atividades. Lembrando que a gente vai ter, ó, no meu caso, tem lançamento de livro, só rapidinho os recadinhos básicos. Lançamento de livro nos Rapidinho. próximos meses. Tem evento presencial acontecendo no Instituto Pax Opus e vai ter um evento online sobre valores inegociáveis que vai acontecer também. Então, eu vou tentar avisar vocês aqui. Mandem lá no direct que tem interesse, no que tem interesse, para a gente lembrar e notificar vocês para participarem também, tá bom? Beijinhos, rapidinho. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, até.